Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela tá aqui mais uma vez com a ovelhinha Bé, né, Bé? Bé. Bé, por que você tá diferente assim hoje? Bé, 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 bé. Ah, você tá de chapéu, trouxe até bexiga porque é seu aniversário. Parabéns, Bé. Bé, 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 Ah, que Deus te abençoe, viu? bé. Sabe, Bé, pensando na sua festa de aniversário, sabe que a gente viu festa semana passada, a festa da Páscoa? Você se lembra? Bé, 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 bé. Ah, e você sabia que hoje a gente vai continuar vendo dessas festas do povo de Israel lá do Antigo Testamento, Bé? Bé, bé, bé. E a gente vai descobrir uma coisa, que elas têm tudo a ver com a gente. Sabe por quê, Bé? Bé. Quem vai responder essa pergunta é a tia Jaque. Então vamos prestar atenção na aula, bastante atenção, hein, Bé? E daqui a pouquinho a gente volta para ver se você gostou dessa aula ou não, tá bom? Bé. Então vamos lá assistir a aula, crianças. Todo mundo prestando bastante atenção. Olá, crianças. Tia Jaque aqui mais uma vez com vocês. Que privilégio, não? Podemos estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de orar com vocês. Peço para vocês abaixarem suas cabeças, fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela sua palavra, que ela é viva, eficaz, Senhor, e o quanto precisamos da sua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, nesse momento que vamos estar conhecendo mais a sua palavra e que a gente possa trazer ensinamentos para as nossas vidas, porque como precisamos, Pai, como precisamos aprender contigo. Ensina-nos, Pai, ensina-nos com a sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Na semana passada, quem lembra sobre o que a gente começou a falar? Sobre as festas. As festas que o povo de Deus fazia, mas eles faziam por conta própria? Porque Deus estipulou festas. As festas eram consagradas ao Senhor. Então, antes da gente passar para as novas festas hoje, eu gostaria de falar para vocês uma coisa que não é tão importante, mas é bom vocês saberem. As festas eram contadas por meio das fases da lua. Então, o calendário daquela época é diferente do nosso de hoje, tá? Só para vocês saberem. Pois é de acordo com as fases da lua. E é nas fases da lua que eles sabiam quando podia colher, quando podia plantar. Então, tudo isso aí só para vocês saberem, tá? Abre um parênteses e fecha parênteses agora. E é importante também falar para vocês que todas as festas, elas tinham leis de como fazer detalhe por detalhe, porque Deus é um Deus santo e quer que façamos da melhor forma, em ordem. E eu afirmo para vocês uma outra coisa que eu gostaria, e depois vocês prestem atenção, porque a tia vai terminar essa afirmação lá no final da história. Eu afirmo para vocês que estas festas referem-se ao passado daquele povo, ao presente nosso e ao futuro. Então, para quem, vamos recordar um pouquinho. A primeira festa que nós estudamos foi sobre a festa da Páscoa. Lembram do cordeirinho que era sacrificado e com seu sangue foram passados nos portais das casas dos israelitas, o povo escolhido de Deus, para que a morte não passasse ali. E a Páscoa hoje, ela significa, lá naquela época, a libertação da escravidão. Lembram? Ok. A segunda festa que é associada a essa, que a tia também falou um pouquinho, é sobre a festa dos pães asmos. Lembra que a tia trouxe o pão sem fermento? Lembram? E esse pão, ele era comido por 7 dias depois da Páscoa. Ok? Para vocês lembrarem um pouquinho aí. E hoje nós vamos falar de outras festas. E tem uma aí que não é bem uma festa, mas espera aí, vamos lá para a continuação. Agora a gente vai falar da festa das semanas, ou festa das colheitas, ou festa das 7 semanas, ou
primícias. O que era isso? Primícias. Essa festa celebrava a colheita dos primeiros frutos, onde deveriam apresentar ao Senhor aqueles frutos. Então, eram colhidas e os primeiros frutos, eles eram colhidos no momento certo, e os primeiros frutos, como um feixe, eram entregues ao Senhor. O primeiro feixe do primeiro cereal colhido na terra deveria ser apresentado ao Senhor. E só depois o povo desfrutaria daquela colheita. Então, para vocês não esquecerem, para quem já esqueceu, essas festas que a tia está falando agora começam depois da saída deles do Egito, onde Deus dá aquela terra, onde eles começam a plantar, e os primeiros frutos daquela colheita que eles plantaram eram entregues a Deus, e depois eles desfrutariam dessa colheita. Então essa é as festas das primícias. Olha o que fala lá em Êxodo 23:16. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Isso está lá em Êxodo 23:16. O que mais que acontece nessa festa das primícias? Olha que legal, como Deus é um Deus generoso, Ele pensa em todos. E diz lá em Levítico 23, quando eles estão fazendo essa festa, nessa preparação toda, olha o que Deus fala quanto às colheitas, quando eles estão retirando os primeiros frutos. Olha o que Deus ainda diz: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até a parte de cima, as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixam-nas para os necessitados e o estrangeiro. Isso está lá em Levítico 23:9 até o 22. Vocês estão vendo como Deus é um Deus generoso, que Ele lembra de todos. Isso é maravilhoso, né? Ele também lembra dos necessitados, dos estrangeiros que viviam nessa terra. Então, as primícias, elas simbolizavam a consagração de toda a colheita a Deus. Essas colheitas, esses frutos que eles colhiam daquele lugar, daquela terra, era oferecida a Deus. A recomendação de Deus era para trazer o melhor que o povo possuía. O melhor da lavoura era trazida para o tabernáculo naquela época, tá? A gente está ainda falando naquela época, e entregue ao sacerdote. Depois disso, lá em Levíticos 23:16 e 17, diz o seguinte: contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. Então, contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, que são 7 semanas, como a tia Jaque falou, festa das primícias ou festa das 7 semanas também. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Isso aí é lá no final, tá? Depois dos 50 dias das festas da primícia. E além disso, onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães. A tia Jaque está com um aqui, mas são 2 pães feitos de 2 jarros da melhor farinha, aqui, da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Eu estou trazendo esses detalhes, essas ofertas para vocês, porque são muitas ofertas que eram oferecidas naquela época. Mas é só, a tia Jaque está trazendo algumas e um
pouco do significado, que vocês já viram um pouco na semana passada e um pouco essa semana também, tá? Mas a gente não vai entrar muito em cima das ofertas, mas são muitas ofertas que eram oferecidas a Deus. Com base nesse número, que número que a tia Jaque está falando? 50? Ficou mais tarde conhecida como Dia de Pentecostes no Novo Testamento. Lá em Atos 2:1, depois, lá no Novo Testamento, o dia do Pentecostes também acontecia, que era depois desses 50 dias, era feita esse dia do Pentecostes. Então vamos lembrar, voltando às festas, para vocês terem aí na cabecinha de vocês todo um ciclo das festas. Então a primeira festa, que acontecia no primeiro mês, no dia 14 para o dia 15 do primeiro mês, a Páscoa. Depois disso vinha, no próximo dia, a festa dos pães sem fermento, que eram mais 7 dias. Depois vinham as primícias, que eram 7 semanas, que era a festa das 7 semanas ou primícias. E depois disso nós temos o dia do Pentecostes. E agora nós vamos falar de mais 3 festas. Festa que ocorria no mês 7, mas não é o nosso mês 7 que a gente está acostumado a julho, não. Para eles lá o mês 7, como a tia Jaque quis falar no comecinho, o calendário deles é diferente do nosso. Então, o mês 7 era entre setembro e outubro. Mais 3 festas aí. Festa das trombetas, dia da expiação, por isso que a tia falou que não são só festas, não são só de alegria, e tabernáculo, festa dos tabernáculos. Então a tia vai entrar agora com vocês na festa das trombetas. No dia 1º, isso está dizendo lá em Números 29:1 nos diz: no dia 1º do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas. No primeiro dia do 7º mês, toca-se a trombeta. Mas vocês acham que essa trombeta era uma trombeta como estamos acostumados hoje? Como vemos hoje? Era uma trombeta especial. Ela era feita de chifre de carneiro. O nome dessa trombeta é shofar, em hebraico. A trombeta também se relaciona com a ideia de alerta ao povo. Naquela época também, quando, no dia que fosse para mover o acampamento, lembra o acampamento, o tabernáculo, saíam, iam para um lugar, ia para o outro, essa trombeta também, ela era tocada para mover o povo de um lugar para outro, para seguir em frente. E assim, com o som da trombeta, anunciava o dia da expiação e a festa das cabanas, que eram começadas a partir daí. Então agora eu vou falar para vocês desse dia da expiação. Não é um dia de festa, não. Pelo contrário, não é um dia de alegria. Qual é o contrário da alegria? Tristeza. Era um dia de tristeza. Mas por que, tia Jaque, um dia de tristeza? Por que existia essa festa? Porque esta festa era um dia de reflexão, onde todos confessavam os seus erros e pecados cometidos durante todo o ano. Uma vez. Era feita essa festa, esse dia da expiação, para expiar. Lembra que a tia Jaque falou sobre expiação? O que é expiação? É como se o pecado, ele era coberto. Isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quem cobriu os nossos pecados não é mais esse sacrifício. Eles não precisamos mais fazer esse sacrifício, porque quem
cobriu, quem resolveu isso de uma vez por todas, foi Cristo Jesus. Então, isso foi resolvido. Os nossos pecados hoje cobertos por meio da confissão de pecados a Cristo Jesus. Agora sim, a festa das cabanas, ou tabernáculos, ou tendas, esta sim era a festa da alegria. Ao contrário do dia da expiação, logo depois que tinham isso perdoado, seus pecados eram perdoados por Deus, eles se alegravam e faziam esse dia dos tabernáculos, ou das tendas ou cabanas. Era uma festa de alegria, pois Deus tinha perdoado os seus pecados. Esta festa deveria durar 7 dias, começando no 15º dia do mês 7. Isto é, depois de 5 dias do dia da expiação, que era um dia de tristeza. Levítico 23:33 nos diz: Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas, do Senhor, que durará 7 dias. Essa festa, a festa das cabanas, comemorava a peregrinação dos israelitas no deserto, quando o Senhor, os livrou da escravidão do Egito. Então, como a tia Jaque falou, essa celebração eles viviam, que legal, preste atenção, eles viviam também uma semana, que a tia Jaque falou, dos 7 dias, em tendas, para recordar o tempo que eles viveram em tendas. Eles viviam em cabanas feitas de ramos de árvores, como recordação das tendas lá no Egito. Levítico 23, 42 e 43 nos diz, Deus dizendo aqui, morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que seus descendentes, filhos, netos de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então lembrava aí que Deus estava cuidando daquele povo. Lembrava também que Deus estava sustentando. Quantas coisas Deus fez, até cair pão do céu na época. Que Deus estava sustentando aquele povo. Do favor de Deus, da graça que a tia Jaque falou na semana passada. Da graça de Deus e da libertação do pecado. Da libertação dos seus pecados. Que lindos, não? Que festa lindas. E sempre tem algo muito maior que a tia Jaque quer remeter a vocês. Não acabou lá. Lembra que a tia Jaque falou? Então, é isso mesmo. Essas festas passaram. Festa das primícias, festa dos pães asmos. Qual mais? Festa das trombetas. O dia da expiação. Festa do tabernáculo. Não fazemos mais elas. Mas ao mesmo tempo, nos remete que no presente de hoje, temos a oportunidade de reconhecer Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ele que morreu no nosso lugar para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas por quê? Há uma pergunta que a tia Jaque vai fazer e já vai responder para vocês. Por que não fazemos mais todas essas festas? Hoje, não celebramos mais a Páscoa como antigamente, mas a ceia do Senhor. Celebramos o que na ceia? A morte e ressurreição do nosso Cordeiro. Mas não é esse Cordeiro. Cordeiro em Cristo Jesus, que foi sacrificado por nós e por causa disso, nossa libertação da escravidão do pecado. Lembra da outra festa? As primícias. Assim como eles deveriam oferecer ao Senhor os primeiros frutos, assim hoje dedicamos uma parte do nosso trabalho, a renda, do nosso ganho, através dos dízimos e ofertas.
Mas isso ainda tem um significado maior, falando ainda das primícias. 1 Coríntios 15, 20 nos diz: mas de fato, Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, o primeiro dentre aqueles que dormiram. Mortos pelo pecado, hoje temos vida em Jesus. E que nossas vidas também sejam oferecidas, dedicadas a Ele. Como primeiro, né? Dedicada ao Senhor primeiramente. E quando Ele não voltar, não nos buscar, temos o Espírito de Deus, que nos anima, que nos consola e nos guia pelo caminho eterno. E a festa das trombetas? Lembra que a tia Jaque, das trombetas, ele anunciava um dia muito importante para os israelitas. Dia em que, naquele dia, quando eles ouviam o som da trombeta, eles tinham que se humilhar e levar adiante. O sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo. Lembra que a tia Marcela falou lá no tabernáculo? Para fazer propiciação. Lembra que a tia Jaque semana passada falou sobre isso também, explicou? Para quem não assistiu a aula da semana passada, voltem lá, porque eu não vou falar de novo. Quem assistiu já sabe o que é propiciação, né? Para fazer propiciação pelos pecados deles. Apenas uma vez no ano isso era feito apenas. Mas hoje podemos falar com Cristo Jesus e confessar diretamente com Ele. Ele é o nosso mediador. Diretamente com Deus. Cristo Jesus é nosso mediador. Não precisamos mais daquelas ofertas que eram entregues aos sacerdotes e o sumo sacerdote levava ao tabernáculo. Não. Hoje em dia, através de Cristo Jesus, o nosso mediador, podemos confessar nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém. E a festa dos tabernáculos? Festa dos tabernáculos celebrava a bondade e o cuidado de Deus, de dar a eles uma morada no deserto. Hoje, Deus nos sustenta e continua a cuidar de nós com bondade e misericórdia. A morada do povo nas cabanas ou nas tendas acabaria e eles chegariam em sua morada prometida. Nós também temos uma morada prometida. Aqueles que confessaram Cristo Jesus e está confiando nele, chegará um dia que teremos uma morada prometida no céu, junto com todos aqueles que reconheceram Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então Deus nos espera com uma morada para cada um de nós. Então essa nossa vida, tudo que estamos passando de coisas ruins, vai passar, como passou para aquele povo lá no deserto. E então, todas essas festas que a tia Jaque falou que eles faziam lá no Antigo Testamento, hoje aponta para obra e sacrifício de Cristo Jesus. E que ele já veio, não? Já veio, já morreu e ressuscitou. Então não precisamos mais realizar estas festas. Muito importante. Em todas as festas vemos também que eram feitos sacrifícios. Lembra? Cordeiro, o pão, a farinha. E hoje não precisamos mais fazer sacrifícios. O sacrifício daquela época era temporário. Não tinha uma libertação completa do pecado. Porque lembra que a tia Jaque falou também? Uma vez por ano. Você acha que eles iam lembrar de tudo? Não iam. De fato, a tia Jaque já está respondendo. Não iam mesmo. Então, Jesus veio de uma vez por todas, sacrificado em uma cruz pelos nossos pecados. E não há mais necessidade de fazer sacrifícios, pois Ele nos libertou da culpa do nosso pecado e nos deu salvação eterna por meio do seu sangue. Isso está em Hebreus 9, 28. Nossa, que legal, né? Essas festas assim, muito melhor do que festa com brigadeiro e bolo. Que significado? Porque tem um significado muito maior. Um significado lá no passado para eles, com certeza,
no presente para nós agora e com o futuro no céu com Cristo Jesus, para aqueles que reconhecem Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Assim que a tia Jaque está terminando aqui a aula, gostaria de mais uma vez agradecer, obrigada pela atenção, mais uma vez aqui, né? Foram 2 semanas em seguida. Espero vocês, não na próxima, numa outra vez. Que Deus os abençoe. Vamos orar, primeiramente. Querido Deus, queremos te louvar mais uma vez, te agradecer pelo sacrifício da entrega do seu Filho naquela cruz, e hoje podemos ter vida e abundância e vida eterna com Cristo Jesus, a nossa morada. Obrigada, Senhor, obrigada, porque sabemos que não merecemos, mas o Senhor olha para nós por meio de Cristo Jesus. Obrigada por isso. Te agradeço por cada criança que está do outro lado, ouvindo essa mensagem, uma mensagem que não é da tia, mas uma mensagem sua, Pai. Obrigada pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Então, também tenho tarefa para essa semana. Lembra que a tia Jaque falou para os menores da semana passada que era para desenhar sobre as festas? Então, eu quero que vocês continuem fazendo esse mesmo desenho, só que agora com as outras festas que a tia Jaque apresentou para vocês hoje, ok? Se vocês esqueceram, não vou lembrá-los, volta lá um pouquinho e desenha alguma coisa que lembra com a festa, tá joia? Também para os maiores, a tia Jaque quer deixar um outro versículo, que está lá em Hebreus 9, 28. Decora e manda para a tia. Tá joia? Um forte abraço, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Bé, você gostou da aula, Bé? Bé. Foi muito legal, né? Tudo que a tia Jaque contou pra gente que a gente não sabia e agora a gente já sabe. Inclusive, Bé, a gente viu, além da festa da Páscoa, que os israelitas também celebravam outras festas ordenadas por Deus, não é verdade? Bé, bé, bé. É. E, Bé, conta pra mim, para quem essas festas apontavam, porque não era só a festa lá do Antigo Testamento, elas significam muito para a gente hoje em dia. Por quê, Bé? Fala o nome de quem, para quem que apontava essas festas? Bé, 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 bé. Muito bem, Bé. Elas apontavam para Cristo, para Jesus. Desde lá dos sacrifícios que a gente viu dos animais, desde a festa das trombetas que anunciavam o dia da expiação, que era um dia que eles iam se lamentar pelos seus pecados, e depois a festa dos tabernáculos, onde eles celebravam o tempo que eles viviam nas cabanas e o cuidado de Deus com eles lá no deserto, não é, Bé? Bé, bé, bé. É, a gente pensando nisso, a gente viu que Jesus hoje morreu pelos nossos pecados e hoje a gente não precisa mais fazer sacrifícios, né, Bé? Bé. É, as suas amigas, você, não precisa mais morrer, né? As ovelhinhas, não precisa mais fazer sacrifício, né? Bé. E também, Bé, a gente viu que um dia a gente vai celebrar uma festa eterna lá no céu. Bé. Não é? A gente... Todo mundo, crianças, a gente que tem Jesus no nosso coração já e a gente é salvo pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, a gente vai morar um dia lá no céu e eternamente a gente vai celebrar na nossa morada eterna, na nossa terra prometida, né, Bé? Bé. E enquanto isso, a gente vai fazer igual lá na festa das trombetas. Ao invés de trocar trombetas, a gente vai anunciar o evangelho para todas as pessoas, para que mais e mais pessoas possam ouvir desse sacrifício de tudo aquilo que Cristo fez pela gente, né, Bé? Bé. Então, Bé, a gente vai dar tchau para as crianças. Semana que vem tem mais aula legal. Todo mundo fazendo a atividade que a tia Jaque pediu, mandando para a tia Marcela, para a tia Rita, para a tia Jaque, tá bom? E semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Vamos falar tchau para as crianças, Bé? Bé. Tchau, crianças. Deus abençoe.